Eita, glória a Deus, aleluia. Vamos ficar atento à letra do hino? Glória a Deus. Agora vamos nos preparar para receber o melhor de Deus, essa palavra influosa, gratificante. Para nosso amado irmão Jeremias. E para que a palavra venha declarar melhor nossos corações, vamos orar. Assim como foi falado no hino que acabou de ser louvado. O inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar, mas não vai. Por isso eu venho convidar agora a irmã Tainá para orar pela vida do nosso amado irmão Jeremias. E a palavra do Senhor será glorificada no Senhor. Para a honra e glória de Jesus. Salve, irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa, agradecendo o louvor do teu nome, Senhor. Às vezes é muito difícil estar aqui, é uma batalha espiritual muito grande, o inimigo tenta, mas ele se levanta para cair. Amém. Em nome de Jesus, nós servimos um Deus grande, um Deus todo-poderoso, que nos protege por todos os lados com seus anjos. E nós cremos, Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor, nessa tarde, nessa noite, está nos fortalecendo, está nos dando discernimento, nos dando capacidade e sabedoria, para mais uma vez repreender toda fúria e toda investida do inimigo nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, seja em qual situação, em cada área da nossa vida, Senhor. Eu repreendo o inimigo na minha casa e na casa dos irmãos, em nome de Jesus. Eu entrego agora o presbítero Jeremias nas tuas mãos, Pai. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Usa o teu servo, Pai, para ser canal de bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no seu capítulo 1. Quando estão mostrando, 1 Reis, no seu capítulo 22. Quando estão mostrando, por louvar a Deus por o povo. Deus é bom para me ajudar. Consolar-me e me curar, se eu crer na sua palavra, Deus é bom. Deus é bom para me ajudar, consolar-me e me curar, se eu crer nas suas palavras. Irmãos, já acharam? Louvado seja Deus. Primeiro Reis, no seu capítulo 22. Diz: estiveram 503 anos não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que o remonte de Gileade é nossa, e nós estamos 500 sem tomar da mão do rei da Síria. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, podemos tomar assento. Muito obrigado. Agradeço a Deus por ter me dado saúde.
e todos os ministros, irmãos, tenham paciência de ouvir. Eu confesso que não vou cansar a vossa paciência, vou ser rápido. Amados irmãos, eu peço que depois não vão para casa, olhem esse capítulo todo para entender muito bem a história. Não é possível, a história é grande. Amados, eu às vezes perguntei, já perguntei várias vezes, por que se Deus, se nós somos filhos de Deus, por que às vezes os crentes sofrem muito mais? Os homens de Deus sofrem muito. Eu analisei aqui, acompanhei o estudo dos apóstolos, como é que eles acabaram a vida. Até parece que não tem um Deus todo-poderoso, parece até que não tem um Deus que conhece amanhã. Estevão foi apedrejado até a morte, Pedro foi crucificado, e outros apóstolos todos tiveram morte trágica. E nós perguntamos muitas vezes, por quê? Sendo filho de Deus, sendo pessoa de Deus, por que eles morreram assim? João Batista foi encerrado na prisão, degolaram João Batista. Amados irmãos, porque nós estamos num território de Deus. Jesus disse às mulheres de Jerusalém: não chorem por mim, antes chorem pelo vosso próprio filho. Porque se madeiro seco fizeram isso, o que será de verde? Louvado seja o Santo nosso Deus. O próprio Jesus, a Bíblia diz que não houve nenhuma palavra de engano na sua própria boca, mas arranjaram um argumento, acusaram, levaram até a morte. Jesus disse: o filho do homem vai como a seta dele está escrito, mas ai, porque o filho do homem foi traído. Bom seria para este homem que não tivesse nascido. Jesus alertou várias vezes para que Judas pudesse despertar, mas ele estava obstinado em trair Jesus. Pedro, apóstolo, amava Jesus de todo o coração, mas quando ele viu a guerra perto demais, ele negou a Jesus. Mas quando Pedro estava a negar Jesus da terceira vez, ele viu Jesus a olhar para ele. A gente só fala com o olho. E Pedro chorou amargamente. Mas Judas levou seu intento até o fim. Amados irmãos, parece que estamos a fugir de texto, mas não. Esse pequeno texto que acabamos de ler é de dois grandes reis que encontraram depois de estarem as costas viradas há muito tempo. E quando encontraram, ele disse: olha, você sabe que essa parcela de terra é minha, é nossa, nós estamos sendo ocupados há muito tempo. Você vai comigo a combate, ajudar a receber aquela parcela, aquela cidade? Ele disse: olha, aqui não tem outro rei. Disse: aqui não tem homem de Deus para a gente consultar. Ele ajuntou cerca de 400 profetas. E nesses 400 profetas, eles todos falaram a mesma palavra: você vai e vai ter vitória. Pode ir à vontade que você vai ter vitória. Um tal homem, profeta, pegou um chifre de férias. Com esse chifre você terá vitória. Então ficou descansado. Outro homem de Deus acabou, já não existe homem de Deus, não existe mais. O rei disse: olha, só ficou um homem, mas eu não gosto, eu odeio, porque ele nunca fala bem de mim.
Ele nunca profetiza de mim o que é bom. Outro revista não fala assim. Então, tiraram homens, aí tem comidas. Vai até a casa dele, fala com ele que ele vem. E quando ele chegou, os homens chegaram e disseram: você vai e fala muito bem, fala tudo conforme nós falamos ao rei. Eu disse: vive o Senhor, o que o Senhor me disser, eu direi. Louvado seja o nome do Senhor. Convicção de homem que conhece Deus. Amados irmãos, na democracia, a maioria ganha, a maioria tem razão, mas nem sempre a maioria tem razão, nem sempre a maioria tem razão. A palavra de Deus. Louvado seja o nome santo dos Deus. Nós temos uma bússola orientadora, que é a palavra de Deus. Ainda que todos dissessem: é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, mas a palavra nos diz: é assim, o meu é assim. E esse homem disse: vive o Senhor, o que Deus me disser, isso direi. E ele, quando nos chamaram, ele disse: o Senhor disse: não, vai, vou ganhar, vamos ter sucesso. Outro homem de Deus olhou para ele e disse: quantas vezes eu te conjuro diante de Deus que tens que me falar simplesmente a verdade. Ele disse: olha, eu vi Israel de verdade como pastor que não tem, como ovelha que não tem pastor. Cada um volta para a sua própria casa. Não vão para esta guerra. O rei disse ao colega dele: eu não te falei que ele nunca fala de mim o que é bom? Então ele disse: vocês escolhem. Se vocês ganharem a batalha, então o Senhor não falou. Diz-nos que foram para a batalha, foram a esta guerra, e os homens já só estavam à procura daquele rei. Ele não aplicou, foi atingido e morreu. Deixaram esse homem de Deus que profetizou. O homem disse a ele: você fica na prisão, come pão de dor, bebe água de sofrimento até que eu volte. O homem disse: se você voltar em paz, então Deus não vai. Amados, o que é que nós vamos tirar dessa palavra para a nossa vida? Nós, como crentes, nós recebemos proposta diariamente. Diariamente, cada um sabe. Recebemos proposta do inimigo diariamente para nós fazermos o que não devemos fazer. Recebemos uma aliança sempre diariamente, porque nós estamos bem atentos. Porque muitas vezes o falso profeta, o mundo com seus enganos, muitas vezes tenta nos atingir. Muitas vezes nós temos consciência, conhecemos bem, conhecemos mal, mas falta força, nós temos que buscar força, a fonte da força para vencer o mundo. E a fonte encontra Jesus. A fonte encontra-se dobrar o joelho, buscando a presença de Deus. Porque o homem, para o teu conhecimento, se ele não tem força, ele não consegue. Amados, nós temos um inimigo muito inteligente. Ele domina toda a ciência e ele conhece os nossos cadastros desde que nós nascemos. Ele conhece, ele tem cadastro de tudo que nós estamos aqui, o que nós andávamos a fazer, mas nós temos fé, o caminho que nós andávamos. Deus não quer, Deus não gosta, e nós reconhecemos a Jesus. Eu costumo dizer: se alguém não fuma, o inimigo não vai dar, nunca fumou, ele não vai dar cigarro.
ele não é pago. Se alguém nunca bebeu, o inimigo não vai lhe dar tabaco, porque ele sabe que esse homem não gosta de cigarro, esse homem não fuma, essa senhora não fuma, quem diz cigarro e outras coisas. Mas ele contém cadastro, registro de toda a gente que está na face da terra. É aqui onde ele vai começar a trabalhar. Se você roubava, é aqui onde ele dá a oportunidade sempre. Ele vai te tentar no roubo. Enfim, se você fumava, é aquilo que ele vai tentar. Alguém sempre vai mostrar. Toma, se você bebia, é aquilo que ele vai tentar. A Bíblia diz para nós estarmos de vigia, orarmos sem cessar, porque o nosso aniversário, nós temos um aniversário terrível, amados irmãos. Ele é forte. Ele não importa investir milhões nas tuas mãos para evacuar. Ele não importa fazer isso. Se ele sabe para alcançar esse homem tem que ser com dinheiro, muito dinheiro, ele não importa colocar esse dinheiro nas tuas mãos para ele levar. Eu uma vez, às vezes eu não tenho alguns conhecimentos, uma vez recebi pedido de amizade de 3 homens e eles diziam: nós somos iluminados, nós podemos dar poder, podemos dar dinheiro, dar fama, dar tudo. Se eu não tivesse o conhecimento daquilo, eu certamente talvez iria aceitar. É por isso que nós temos que ter conhecimento. Independentemente de orarmos, temos que conhecer a verdade. A Bíblia diz: conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Eu, como conheço as coisas iluminadas, é assim que eu vi, eu bloqueei totalmente. Eles se apresentaram, eram 3 homens, e disseram: nós podemos te ajudar em tudo que tens. Se é fama, fama. Se é riqueza, é riqueza. Quem não quer isso para que faça? Qual é o homem que não quer fama e não quer dinheiro? Qual é a mulher que não quer fama e dinheiro? Todos nós precisamos disso, trabalhamos por causa disso, né? Reconhecimento. E depois, se alguém não conhece, ele aceita essa oferta. E esse homem de Deus, ele estava sozinho entre 400 homens que tinham a mesma linguagem, mas ele não concordou. Ele disse: não, a verdade vocês vão perder a guerra. Mas ele pagou muito caro por essa história. Ele foi preso, ele foi maltratado, mas a verdade prevaleceu. Os homens foram e perderam a guerra. Perderam tudo e voltaram. Alguns voltaram, cada um no seu caminho, todos derrotados. Se tivesse consultado a palavra de Deus, tivesse obedecido a voz de Deus, o desfecho certamente seria outro. Amados irmãos, temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que conhecer a Bíblia. Não é preciso ler capítulos e capítulos. Vamos, como é que quando nós convertemos, ensinaram a nos ler a Bíblia? Aí você não começa, quem é novo na fé, lê aqui hoje, Mateus, amanhã lê Marcos, ele não entende nada. Ele começa no Gênesis, lê um capítulo, põe Marcos, 2 capítulos, 3 capítulos, põe Marcos. Ele amanhã lê outro capítulo, põe Marcos. Ele vai lendo Bíblia e ele vai entendendo. A Bíblia diz que tudo que Jesus fez, tudo quanto ele fez, se tivesse escrito, não haveria um livro que contesse a história. Mas o que Deus deixou em Gênesis e Apocalipse é para que nós possamos, de alguma forma, para nosso bem,
nosso apoio. Amados irmãos, quando Deus tirou, viu o homem de Deus, que é Moisés, lá na sarça ardente, apacentar o cordeiro de Jetro, seu sogro, Deus, e ele via fogo a consumir, a arder contra a sarça, mas não consumia. E ele disse: que mistério é esse? Tanto fogo, mas o arbusto não está consumindo. Eu vou para aqui ver esse ministério. Uma voz gritou do céu, a terra, que diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que estás a pisar é terra santa. Ele disse: que mistério é esse? Ele recebeu a ordem de Deus para voltar para o Egito, onde ele saiu, onde sabia que ele matou alguém que ele podia ser preso, mas ele voltou para lá. Mas ele desafiou Deus várias vezes. Vão me perguntar quem é, olha, diz ao povo israelita, não sei o quê, mas eles não vão crer em mim. Várias vezes. Ele disse: olha, pega lá em cima e tira esta colher. Volta a beber, já não tinha leve. Ele continuou a desafiar. Ele disse: olha, pega nessa vara que você tem na mão, joga. Ele largou a vara tornou-se de cobra, de serpente. Volta a pegar, pegou de novo e tornou-se a vara. Aí nesse desafio todo ele queria ter tanta certeza se Deus diariamente com ele. Mas ele tinha tanta certeza que Deus fez de entender para ver que Deus ficou abusivo, quase abusivo. E ele, quando chegou, disse ao faraó: eu vim libertar o meu povo. Deus mandou-me libertar esse povo. Parece que o faraó disse: quem é esse homem para me desafiar? E faraó também tem os seus mágicos, onde ele tornava cobra, fazia tudo, entrando nas suas cobra de serpente de Moisés, conseguia consumir as cobras de Faraó. Ele desafiou de tal maneira, que Deus enviou praga, a 10ª praga, Faraó não suportou. Disse: olha, sai para o teu povo. E todos primogênitos morreram. Desde o homem até animal. E Faraó disse: vai para o teu povo. Mas como o homem é mesmo teimoso, ele não concordou com isso, não aceitou esse coração, ele voltou a seguir até que eles acabaram lá. Amados irmãos, o caminho pode ser difícil, mas a vitória é certa. O caminho pode ser duro para trilhar, mas a vitória é certa. Nós somos perseguidos, nós somos mal interpretados, porque nós estamos na terra estranha. Eu não estou a falar fisicamente. Nós só estamos na terra estranha. Sendo nós estranhos aqui na terra, o inimigo, dono, Jesus, o diabo disse: Jesus, tudo isso tirarei se me prostrar e adorar. Esse reino pertence ao diabo. Estava o irmão aí na leitura, quero dizer que da riqueza, porque muitas vezes quem trabalha muito, quem sacrifica, e muitas vezes não ganha muito como ímpio. Nós é que devemos ter mais, muitas vezes para pensar isso, mas não é mais. O pouco que nós ganhamos é abençoado. O pouco que Deus nos dá é abençoado. Nós dormimos em paz, levantamos felizes. Muitas vezes, muita gente, com muito dinheiro, não dorme, não tem sono, está cheio de problema. Alguns têm que tomar um vinho para dormir. Então, o que Deus nos
Deus e povo, vamos viver o nosso reino, não é esse. Nós estamos de passagem. E nessa passagem há muito obstáculo. Há muito obstáculo pelo caminho que muitas vezes apetece cortar. Mas vamos permanecer neste caminho, que é o melhor caminho que eu posso escolher. Esse homem foi maltratado, ficou preso, mas a história dele continua. Amados irmãos, o Caim matou seu irmão Abel, mas Abel morreu primeiro que Caim, mas o Abel é o mais falado até hoje. Ninguém quer meter mais filho de Caim. Eu não sei se nós aqui, mas depois de Caim, ninguém mais. Se foi Abel, mas não de Caim. Mesmo aquele que diz Deus, para Deus, mas não quer com o filho de Caim. Já não quer com o filho de Júlia, porque Júlia matou Cristo, mas mesmo que ele diz que é mentira, mas ele não quer mais meter esse nome no filho. Então, significa que Abel foi abençoado. Louvado seja o Santo Deus. E daí nós todos somos Abel. Louvado seja o Santo Deus. Nós estamos a fazer o que está a agradar o nosso Deus. Nós estamos a trilhar o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Amado, fazendo isso, nós seremos bem-aventurados. Louvado seja o Santo Deus. Amados irmãos, muitas vezes, a Bíblia diz que aquele que tem o Senhor, o inimigo não lhe toca. E um pastor dizia que essas pequenas febres aparecem, e o inimigo, como não pode tocar, ele para hoje, tirar umas pedras, umas coisas, tocar febre, aparece na sua cabeça, mas tocar aquele que é um ungido de Deus, tocar aquele que Deus salvou, só se Deus permitir, como ele fez com Jó, no pastor do Santo. Mas depois de tudo, Deus voltou a dar Jó dobro do que ele tinha. Amados irmãos, a Bíblia costuma dizer que atrás, à frente de uma bênção, atrás está uma luta grande. E quando o inimigo sabe que a bênção está na frente, ele começa a te atacar. Chama-se provação. Quando você passar essa provação, a bênção grande está na frente. Louvado seja o Santo Deus. E também, para aqueles que vieram hoje pela primeira vez, nós não gostamos de sair sem fazer entender, fica parecendo uma história, um ritual, vir para a igreja, chegar na igreja, sair para casa, isso é religião, nós não há hábito dele, eles vão para a igreja, casa. Não, nós estamos preparados para uma grande guerra. Nenhum homem vai escapar. A Bíblia diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que criou a humanidade até aquele grande dia. Tudo que homem, a Bíblia diz que naquele tempo nem ouro, nem prata, porém livrar o homem do fogo do inferno. Nós todos estamos destinados num caminho. Nascemos num pé, num caminho para o inferno. E na estrada Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem aceitou Jesus mudou de rumo. E quem não aceitou Jesus está no caminho para o inferno. Prezadas e prezados, quando nós, naqueles tempos, meu pai tinha uma Bíblia de 1940, já dizia que haveria guerra, havia abundância bastante de comida, banana, fruta estragada, ninguém podia comer, mas naquele tempo a Bíblia já dizia que haverá fome, guerra, peste, morte. Parecia história. Hoje nós ouvimos daquela Bíblia de 1940, hoje está sendo. Homem está inventando tudo para melhor, mas não estão conseguindo. Homem está inventando melhor, mas não estão conseguindo. Fome, peste, doença, terremoto em vários cantos do mundo. Israel a ser perseguido por 4 cantos. Tudo isso está se cumprindo. A Bíblia diz: quando vocês verem essas coisas, fica atento, porque está perto a vossa redenção. Deus nos abençoe.
Aleluia. Glórias a Deus. A palavra abençoada, como sempre. Deus usando o nosso irmão presbítero Jeremias. Eu convido agora a nossa irmã Ali para estar agradecendo pelo nosso culto, para o destino encerrar, amém? Essa nossa reunião. Agora algum recado? Não? Então, só para lembrar a igreja, todos aqui presentes já sabem, mas só para lembrar, quinta-feira, o nosso culto, eu vou errar com certeza o horário, porque eu sempre erro, mas vamos lá, Bárbara, 7h30, eu vou falar 19h30, aí eu troco tudo, entendeu? Sábado temos escola de líderes, esse sábado agora, o próximo, dia 20, na direção do pastor Glauber e o nosso irmão Fred. E no domingo, estamos aqui novamente no nosso culto da família da palavra. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós nessa noite queremos te agradecer, Pai. Te agradecer de um modo especial pelo cumprimento das tuas promessas na nossa vida, pela reunião da tua família, Senhor Jesus, aqui. Os teus filhos que te amam, que buscam o teu caminho, que buscam a vida eterna, morar contigo, Senhor Jesus. Obrigada por cada louvor, por cada palavra abençoada e ela fique dentro dos nossos corações, na nossa mente, e que essa semana seja uma semana guiada, conduzida, protegida pelo Senhor, que os teus anjos estejam sempre à frente, Senhor, guardando os nossos caminhos, amando do nosso próprio Deus, o Deus Pai que mora dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor Jesus, a família de cada um dos irmãos que estão aqui. Abençoa o nosso pastor que está no Brasil, abençoa a família dele. Abençoa, Senhor Jesus, a tua igreja, Pai. Conduza os teus filhos para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Então, curva sua cabeça, estenda sua mão. Do amor de Deus, do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, hoje e sempre, e todos dizem amém. Amém. Boa semana para todos, uma semana abençoada.